Let's get it now. Olá pessoal, o programa da semana vem, além de bater um papo, conhecer elas que são as protagonistas da mostra Borboletas, Foto Fantasy. A gente vai conversar agora com essas mulheres que passaram por uma metamorfose, né? Todas elas tiveram, infelizmente, foram acometidas pelo câncer, que é uma doença, é tão ruim de falar isso, mas é uma doença meio comum hoje em dia, né? Mas no início vamos começar por partes. A Eliane Passarinho vai nos explicar o que é esse projeto, como surgiu esse projeto. Vamos falar um pouco amplo, como foi que surgiu essa ideia de fazer um projeto com mulheres que passavam por situações, eu posso falar dolorosa, né? Duvidosa, a gente não sabe como vai ser, né, o nosso futuro. Como foi esse projeto? Obrigada pela oportunidade, Debbie, é um prazer estar aqui com essas mulheres guerreiras, né? Além delas que passaram por essa doença, algumas estão em pleno tratamento. Nós temos aqui a Ana, que representa os mais de 40 voluntários do projeto, né, que a gente chamou de Rede do Bem. Na verdade, naquelas noites que a gente tem uns sonhos estranhos, né, foi isso que aconteceu lá em fevereiro. Eu tive um sonho mais ou menos com todo o projeto como ele é hoje. E eu acordei e acabei anotando. Na noite seguinte eu sonhei novamente. Anotei de novo. Enfim, conversei com a Lisiane, que não está aqui, é uma das fotografadas, a camponesa, na madrugada no Facebook, e pedi se ela gostaria de ser fotografada, numa ideia diferente, para tirar a questão só da doença, mostrar beleza, mesmo nesse caminho estreito que é passar pelo câncer, que é uma metamorfose, por isso a mostra se chama Borboletas, e ela ficou encantada. Nós temos aqui, tu estava me mostrando, vamos Sim, eu quero te entregar, inclusive. Muito. Aliás, jamais eu imaginaria que foram feitas essas fotos em Bento. Tu me falava que a da Simone aqui foi feita ali na Cristo Rei. Sim, o leão, né, da Cristo Rei, bem famoso. Mas aqui. Isso, da onde essa ideia desses personagens? São personagens, como é que tu buscou essa inspiração aqui? Olha, Deb, então só para ir na linha, né, para encerrar. Então falei com a Liz e depois falei com a Salete, que está aqui, que é a xamã, falei com a Ângela e fui falando e a rede foi se formando, a Raquel, a nossa querida professora Sheila, que é a Maga, né, a Jaque, a Simone, enfim, as que estão em casa, né, a dona Maria, que é a Queen, e a Lisiane. E tinha que ser algo muito diferente, que saísse da estética da doença, então tinha que criar personagens que tivessem a ver com cada uma. E aí eu comecei a pensar nelas, né, eu conhecia todas elas, algumas eu conhecia mais, né, desde a infância, outras, enfim, conheci ao longo da caminhada da vida. E os personagens acabaram sendo a cara e a alma de cada uma delas, né? E aí a gente foi construindo figurino, e aí eu conversei com os parceiros, né? Tu emprestaria joia, sim? Tu faria maquiagem, a Letícia, né? Que é a nossa make-up, né? Maravilhosa, que transformou vocês. Enfim, não teve uma pessoa que a gente conversou nessa rede que tivesse hesitado. Todo mundo disse sim. Emprestaram roupas, perucas, enfim, locais para as fotografias. E aí, construído o personagem para cada uma, né? A contadora de sonhos, que é a Jaque, né? A fada, a maga, a xamã, a anja, né? A nossa angel, a guerreira, a camponesa, enfim, todas elas. A gente construiu o figurino, né? E teve a parceria da costureira, enfim. E transformamos essas fotos com a técnica que a gente chama de foto fantasy composite, né? Não tem nenhuma foto daqui que não seja de Bento. Né, todas as fotos, desde fevereiro que a gente vem juntando fotos menores. Eu vou dar um exemplo aqui, esses cogumelos que são super difíceis de encontrar por aí. Meu marido estava no Cacipesca e disse, eu vou para casa te buscar, porque tem os cogumelos que tu quer colocar na foto da fada. Então, cada elemento que tem aqui, os gatos, as pessoas foram na exposição, não, mas esses porque gatos não são... parece uma montagem, né? Se tu vai olhar assim, quando tu me falou assim, isso aqui foi feito na Cristo Rei, daí que eu me liguei no leão. É, o leão da igreja, realmente, porque não parece um cenário real, né? Parece, é o fantasy, né? É o fantasy, então, na verdade, que saísse exatamente
Até porque nesse momento difícil, como tu disseste, a fantasia eu acho que ela é muito importante. Né? Porque, sei lá, tu volta à infância, a nossa criança interior, a nossa guerreira interior, nossos anjos, enfim, todos que a gente tem dentro da gente, né? É uma maneira da gente se apegar àquilo que a gente acredita, né? Exato, a magia, né? Essa foto aqui, a xamã, enfim, todas, né? A fada, é muito lindo as crianças no shopping correndo, botando a mão na fada para ver se era de verdade. Então a ideia era isso, mostrar a beleza, mesmo nesse momento difícil. Imaginava esse impacto, que fosse causar esse impacto? Não, eu te confesso assim que, para todas, né? Eu acho que a mostra superou todas as nossas expectativas, né? As pessoas olhando, se encantando, se emocionando, a gente viu gente chorando, relembrando de seus familiares, né? Ou vendo assim, nossa, se elas passaram por isso e estão dispostas a fazer essa campanha, a se mostrar para as pessoas. E às vezes a gente reclama de uma coisa tão pequena na vida, né? Então, para mim foi o maior exemplo de vida e talvez um projeto que eu tenha participado mais lindo. Eu queria agradecer todas elas e toda a Rede do Bem, cada um que colaborou com qualquer coisa que fosse, mas para que essa mostra pudesse acontecer, toda a Rede do Bem que não está aqui nesse momento, né? Pessoas de Bento. E também nós tivemos a participação de 2 pessoas de fora, né, que é a tua colega Rosane Marchetti, a jornalista, que também passou pela doença, e o ator João Signorelli, né, que é um ator muito querido, que hoje passa o Brasil inteiro fazendo o personagem do Gandhi, levando a paz, e que quando viu as fotos que eu mandei, disse, com certeza conta com o meu depoimento. Declarar amor ao conforto em cada detalhe. Movida por esse desejo, a Casa de Pedra Estofados leva formas confortáveis a ambientes de bem-estar, de bem viver. Equilibra design e funcionalidade. Envolve formas, texturas, curvas. Expressa requinte, refina o aconchego. Casa de Pedra, formas que declaram amor ao conforto. Compreendendo o estilo de vida de seus clientes, a Pirâmide Empreendimentos apresenta o residencial Ayet. São apartamentos de 1 e 2 dormitórios, duplex ou suíte americana. Prédio com elevador, guarita, bicicletário e apartamento zelador. Espaços inteligentes, confortável em sua essência e, principalmente, perfeito para você. Uma construção com o alto padrão de qualidade Pirâmide. Localização perfeita, próximo aos principais acessos da capital. Visite nosso plantão de vendas no local. Mudar, inovar, reinventar. Buscar a beleza e a qualidade nos detalhes. Transformar o comum em espetáculo. Contamos com um atendimento especializado e personalizado para transformar seu projeto em uma obra de arte. Artelana. Sabe que eu li cada depoimento de vocês, né, obviamente, e muitos me chamaram a atenção. Mas me chamou a atenção um da Simone, que ela dizia que quebrou um paradigma sobre mortalidade, né? Porque a gente, eu acho, me corrija se estiver errada, mas um primeiro momento é isso, né? Vou morrer? É. Acabou? Não. Né? No primeiro momento. E aí? Não é? Aí tu sabes que de fato tu vai morrer. Tu tens certeza que tu vai morrer. Mas passa isso pela cabeça, né? O tempo todo. Mas a gente supera de uma forma diferente. Deixando de lado coisas insignificantes.
fabricantes, roupas, joias, carros, não sei o que. Peculiaridades. Isso passa por um plano bem diferente, bem menos importante. Importante é estares bem, em paz contigo, saber que isso vai acontecer um dia e que isso é tranquilo, é horrível para os que ficam. A única coisa que a gente pede é que não seja tão dolorido. É verdade, exatamente isso. Só isso. Exatamente. Até, desculpa, te interrompi. Quando aquela questão da mortalidade, justamente isso. O que a gente quer é mostrar que tudo é vida. Né? Que apesar da doença, e ela traz essa metamorfose, então, que a gente vai de qualquer jeito. A gente começa a dar valor a coisas menores da vida. Exatamente, a gente tem que aprender, a gente aprende a viver um pouco melhor. Logo que eu fiquei doente, eu pensava assim, meu Deus, como é que as pessoas vão me olhar, né? E eu sempre fui bem pra frente, assim, nunca tive problema com aparência, nada. Nunca fui um modelo de modelo, mas nunca me preocupei com isso. E o dia que eu fui rapar minha cabeça foi muito engraçado, porque eu nunca tinha ido num salão assim... Tu chegou a rapar, mega então, salão. Eu não quis que o meu cabelo caísse. Eu fui pro salão e convidei umas amigas, convidei a minha mãe e disse, vamos rapar minha cabeça. E eu tinha o cabelo muito comprido, assim. E rapei e saí com um pedacinho de cabelo, vou fazer uma peruca. Porque imagina me verem assim. Eu tinha medo que as pessoas iam pensar de me ver daquele jeito. Senti, ai, ela tá doente, ela vai morrer. Tanto que depois de um tempo, assim, que as pessoas se acostumaram, e eu usei a peruca acho que umas 4 vezes pra bater as fotos da minha formatura e pra sair, assim, coisas que iam me olhar, mas ai, ela tá doente mesmo. E levei a minha peruca outro dia pra minha tia, assim, eu saía bem de boa com a minha cabeça pelada, né, mas bem tranquilo, nunca pensei assim, ai, como eu vou ficar e tal, porque é o que é menos importante. É verdade. Eu pensei assim, ai, eu perdi o cabelo, mas olha quanta coisa legal, eu tô podendo botar o pé no chão, poder sair eu na estou rua. respirando. Eu estou viva. E eu me via muito assim, quando meu pai, minha mãe e os meus amigos estavam perto, estava sempre bem, porque eu não podia vê-los mal. Eles saberem que eu não estava bem me deixava mal. E as pessoas iam me visitar e diziam, ai meu Deus, e me viam sempre bem. No final as pessoas iam me ver assim, ai, porque eu tenho tanto problema, Ângela, como é bom vir falar contigo. Diz a minha mãe, tu tem que cobrar terapia, porque ela sempre te vê pensando que tu tá mal e no final tu que deixa elas bem. E também é uma maneira de tu te apoiar naquilo, né? Tu vê assim, nossa, olha, tu tá dizendo que tu tem problema. Não tem problema, ninguém tem problema, cara com a morte. É tão... E uma coisa que me chama atenção, assim, que é uma doença, é horrível falar essa palavra, é uma doença, mas infelizmente acho que não tem outra palavra. Mas tem que falar, eu acho que tem que falar e quebrar essa coisa de fatalismo mesmo, né? E se tiver, é uma coisa que nós somos mortais e é natural. Por isso que eu estava falando que o câncer chegou a um ponto que gente, quantas pessoas, dia após dia, e se tornou uma coisa tão comum. Quantos anos tu tens? Eu tenho 26 agora. 26. A pessoa mais madura, vamos dizer assim, é a vovó. É a vovó que tem 88 anos. 88. Então, é uma doença que não tem idade. Ela tá lutando, né? E eu tinha 19 anos. E ela tá lutando. Imagina, 88 anos, quantas pessoas existiriam, né? E às vezes as pessoas existem mesmo por câncer, por menos, por uma coisa banal. Há um tempo atrás se dizia, eles é morto de uma bruta roba. Não tinha, de um bruto mal. Odio eles é morto de um bruto mal que bruta roba. Quando eu disse, né, eu fazia enfermagem, então quando eu peguei o meu exame, eu olhei assim, que droga, né? Sim. Porque eu via tantos meus estudos de casa, enfim, e eu liguei para uma colega minha, porque eu não acreditei que fosse comigo aquilo. Porque é tão, eu pensei assim, caramba, comigo? E aí ela disse assim, é câncer? Quem tem? Eu disse, não, é só para saber, tô estudando. E quando eu cheguei no hospital, eu botei o raio-x em cima da maca, eu sentei, e o médico, quando olhou assim, eu disse, eu sei o que eu tenho, tá? Agora tu me diz o que a gente tem para fazer. O que a gente vai fazer com essa informação? Porque no momento que o teu problema, porque é um problema, né? Vamos combinar que é um problema, não é um... Isso sim, Mas assim, no momento que aquilo tem um nome,
tu sabe contra quem tu tá brigando. Agora quando tu tem, ela tem uma doença muito ruim, nem vamos falar sobre isso. A pessoa já fica pensando, meu Deus, mas o que ela tem? Eu tenho câncer. E às vezes eu até dizer para as pessoas, o que aconteceu contigo? Eu tenho câncer. Assim, ó, para de reclamar, caramba, qualquer coisa tem. Mas vai e faz. Outra coisa que eu acho muito cruel, assim, da questão que a gente tem que mudar esse paradigma, muitas vezes, fulano teve câncer, mas também ela é tão rancorosa, deve ter feito tanta coisa. Associam isso, né, ao câncer a uma questão, assim, psicológica. Isso é horrível, emocional, assim, ou então é aquele prejuízo, aquele preconceito, né, de, nossa, ela fez tanto que agora tá com câncer. Esses dias eu li um texto que dizia assim, todo processo é doloroso. Se nós estamos passando, é porque nós temos que passar para aprender alguma coisa. Então, seja ele um câncer, seja uma outra doença, é necessário passar. É uma metamorfose. Quando eu fiquei doente, a minha prima veio morar conosco, enfim, porque a minha mãe não podia sair do trabalho. Na época ela não tinha liberação para sair do trabalho, enfim. E a minha prima veio morar conosco para ficar comigo e ela estudava à noite. E uma amiga dela que tinha tido um câncer muito próximo ao coração e nem poder ser operada, nada. E eu me lembro que nós rezávamos para essa amiga da minha prima não morrer. Não era nem para ela viver, era para ela não morrer. E ela me mandou um recado pela minha prima, que é o que está no depoimento da minha foto. Que é, não porque não comigo. Porque se o que é meu é pra mim passar. Se é pra mim, é porque eu sou forte, porque eu sou capaz de passar por isso. Então, as pessoas iam me ver e diziam, mas por que contigo? Porque tu sempre ajudou a comunidade, porque tu ia pra igreja, olha, tu sempre ajudou todo mundo. Não, é porque não comigo. Por que não comigo? Porque o meu vizinho, que não é uma pessoa tão boa, né? Sim, isso que eu falava no início. Tu que é uma pessoa boa não pode, né, ter uma coisa assim. E hoje... isso é uma coisa que eu ia falar. E hoje eu vejo como eu sou uma pessoa melhor. Eu sou muito melhor. Eu acredito que eu não seria uma pessoa tão boa, não teria crescido tanto se não tivesse sido comigo. E para conhecer melhor as pessoas. Nossa, que nem meu marido e minha filha sempre estiveram comigo e sempre lutaram, enquanto outras pessoas, até da minha família, dizem, não tem mais o que fazer, vamos ter que aceitar. Não, ela vai conseguir e ela vai lutar, ela tem uma filha, ela não vai, eles não aceitavam. E hoje eu tô bem. Eu acho que tem muita coisa com superação e também a gente buscar esse outro lado, né? Que é a espiritualidade, né? Acreditar em alguma coisa. Seja na fada, seja em Deus, seja em qualquer... É teu aquilo, mas eu acho que tu tem que te agarrar, assim, uma parte espiritual. Daquilo que a gente falava no início. Foi tu que falou, eu acho. Que a gente começa a se preocupar muito com... Não, foi tu quem falou. Marcas, coisas tangíveis, né? Meu cabelo tá seco. Coisas que se pode comprar. O que é o cabelo seco pra quem não tinha? Quando foi a última vez que tu falaste eu te amo pra alguém que não é teu marido, tua namorada, enfim, quando foi o último abraço que tu deu de verdade, né, em alguém? Isso que eu digo. Hoje eu fui fazer a unha. Eu disse pra minha amiga, preciso fazer a unha, né? Porque tão bom ter unha, eu perdi as unhas, eu não dormia, eu dormia assim. Aí não quero perder a sobrancelha no começo, não quero perder a sobrancelha. Vou fazer a unha, eu disse pra minha manicure, a Sandra. Sandra, eu gosto tanto de ti, deixa eu te abraçar mais uma vez antes de ir embora. Porque a gente morre e depois pensa assim, não só a gente que morreu. Cada pessoa, eu amo a pessoa, eu nunca disse isso pra ela. Isso é uma coisa é uma oportunidade, é uma oportunidade. Quem convive comigo sabe que às vezes parece hipocrisia, às vezes parece, sei lá, mas teve um ano que eu perdi muitos amigos próximos, pessoas que sentavam ao meu lado como nós estamos fazendo assim, eu nunca tive várias oportunidades, mas eu nunca tive coragem de falar, caramba, como eu gosto de ti. Como me faz bem estar contigo. E aí, quando eu me dei conta que aquelas pessoas eu não tinha mais como falar aquilo. Então, isso é uma coisa que eu trago comigo, sim, e eu falo. Às vezes parece meio estranho, mas eu falo para as pessoas. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que tem acho que falta muito isso no mundo. No mundo. Ai, piegas, mas escuta.
Mas é um encantamento pela vida, Mas né? aí, como é que vai viver, né? Tá acompanhado, tu vai acabar, é a preocupação, é o estresse, é o medo de viver, é o medo de se expressar. É o medo de se expor, parece que as pessoas têm medo, Mas a gente né? é humano, a gente é um ser que tem que viver, né, em comunidade, tem que Isso se é, uma, entregar, né? isso é uma outra coisa que eu li, que eu assisti um vídeo esses dias. Sentimento é uma coisa que se existe é pra expressar. É, então, exato. caramba, se tu tá triste porque tu levou um choque naquele momento, fique triste. Não, no momento. Tem Naquele fases, momento. né? Claro. Se tu não gostou daquilo, se expresse, diga. Mas não o que as pessoas fazem, não o que vão pensar, né? Será que o câncer, então, em tantas numerosas pessoas, não é para isso, para voltar a ter o sentimento, a valorizar o sentimento do ser humano próximo? A se perceber, A se perceber pra que começar, a gente precisa fazer isso, de falar de amor, de falar do sentimento. Eu tive muitos pesadelos durante a UTI, nas 2 vezes que eu fiquei internada. Mas não quando tu estava em coma, não, porque tem gente que lembra de tudo, né, Eu gente? me lembro que eu tava, acho Que que estava me houve? incubando, e eu tava com o meu corpo, assim, parado, não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos e eu escutava tudo. Eu escutava, mas eu não conseguia me lembrar o que era. Mas, assim, uma coisa que me marcou muito foi, eu tava em Florianópolis, deitada na maca, e tinha uma luva, que era Nossa Senhora, que estava na minha mão, ela estava sempre comigo, a minha filha era meu joelho, Que legal. e tinha uma luz, que me dava uma força para não desistir. Eu tive muita coisa ruim também, muitos pesadelos ruins, assim, mas eu tive coisas assim que me marcaram, disse, tu não vai desistir, não vai... Eu nunca cheguei do lado de lá, nunca senti, mas... Assim, foram coisas que me marcaram. Cheguei a até fazer hoje. a mala, mas não foi a hora. Mas não carimbou para essa porta. Pilates é flexibilidade, é postura, é força, é reforço muscular, é qualidade de vida. Modele e tonifique seu corpo praticando Pilates. Oferecemos também Pilates personalizado ou em dupla, fisioterapia traumato-ortopédica e dermato-funcional, num ambiente com equipamentos adequados e a orientação da fisioterapeuta Marcele Roman. Venha exercitar corpo e mente. Solicite uma aula experimental. Nosso espaço profissional também conta com serviços de odontologia e psicologia. Esperamos sua visita. Inglês, espanhol, italiano e muito mais. Fale com o mundo, a gente faz você capaz. Atua Idiomas, o mundo na ponta da língua pra você. Actua Idiomas não é uma franquia. Única escola de Bento Gonçalves com o selo Cambridge Educational Partner. Shopping La América, 5º andar, ao lado do cinema. www.actuaidiomas.com.br. Vem pra Actua Idiomas. Vem. Atuando em diversas áreas da arquitetura, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais, industriais e de interiores, a Arteforma Arquitetura aplica em seu trabalho particularidades de cada cliente, propiciando a criação de projetos originais e de soluções diferenciadas. Faça-nos uma visita e conheça nossos projetos. Arteforma Arquitetura, há 8 anos, fazendo parte de suas conquistas. Fou est tellement évident que je ne trouve plus de sens à ce jeu excitant. Si bon mais si lassant, tu aimes me manipuler et j'aime en faire autant. Nous sommes tous deux victimes de ce doux jeu d'amant. Je ferai l'effort, je te connais par cœur. Il suffit que je t'ignore pour que tu reviennes en pleurs. Je m'occupe de toi, tu repars, c'est ça, toujours le même schéma et j'anticipe à chaque fois. Fou est tellement évident. Vamos começar com a senhorita, então. Então, Como foi a contadora de histórias? Que até a contadora de histórias não falou nada, né? Porque eu também... vai contar Eu nem agora. deixo também as pessoas falar. Na verdade, assim, quando foi diagnosticado, então, o câncer, foi este ano, dia 23 de fevereiro, coloca essa parte porque tem tudo a ver com a foto, né? Eu sou professora e eu estava indo para a escola para trabalhar com os pequenininhos, né? Meu primeiro dia de aula,
E ao invés de ir para a escola, fiquei sabendo eu que estava com câncer. Onde estava fazendo meu exame, o exame que a gente faz, né? De rotina. E a partir daquele dia eu estaria com um laudo por tempo indeterminado. Eu diria assim que foi o que mais eu sofri muito com isso. Então, para a equipe médica eu já dizia, vocês podem conversar comigo tranquilo sobre a doença, tudo, só vocês não conversam comigo sobre o meu trabalho. Né? Foi bem difícil, acho que foi a parte pior, né? do enfrentamento disso tudo. Aí então, no dia então que nós fotografamos, então foi na Fenavim, né? Parque da Fenavim, foi 29 de junho, jamais vou esquecer essa data. E então... No frio do cão? Não, quente. Ainda bem. Quente. Apesar que já nem está mais, aquele dia assim, especial foi escolhido para... Né? Sim, foi. A roupa. Era enfim, pra ser. Tinha que ser. E aí, assim, ó, eu me vi realmente como contadora de sonhos, de história, porque realmente é o que eu sempre gostei, né? Em termos de criança, essa parte toda da educação que eu amo muito, né? Sempre amei muito de estar em sala de aula, de estar com as crianças, enfim, toda essa parte. Então eu me identifiquei muito. Não sei, não. Porque se o espaço da vítima cresce, o da guerreira não aparece, né? Ela não aparece. E é isso que precisa para sair disso, né? Falando em guerreira, Simone aqui, ó. Simone era minha vizinha. Aliás, que chamaria minha filha Simone. Foi uma das tutoras, que chamaria minha Doc. É verdade, a Doc. Então, né, também é tudo assim muito daqui, desse grupo, assim, a gente se identificou muito com o estado de espírito, assim, né, eu notei que todo mundo falando, então a gente fica sabendo a doença, realmente é uma droga, né, e eu também com 41 anos, vegetariana, não bebia, não fumava, sempre fiz exercícios físicos, ninguém na família, e aquela notícia eu fiquei olhando assim, parecia que não era comigo, né, daí eu pedi pro médico, bom, o que a gente tem que fazer, né, vamos lá. Então, assim, quando eu vi essa foto, também tem tudo a ver, né? Que a guerreira... Com a espada. A espada, né? A espada para, digamos assim, cortar os maus, né? Os males pela raiz mesmo, né? Então, eu sempre pensei naquilo ali, né? Vamos pedir a Deus aquela oportunidade de continuar aqui, né? Porque eu tenho meu filho também, né? O Luiz, com 17 anos, os meus bichos, meu marido, todo mundo, as gatas, tudo. Salsicha, né? A minha mãe me deu uma força, assim, maluco, meu marido, meu filho. Então eu pedi essa chance, né? Digo, olha, porque a gente não, é isso que eu quero deixar muito claro, né? Nunca vai depender só da gente. É sempre Deus, não adianta. Deus, Alá, sei lá, quem quiser chamar. Nossa, isso é humano, é a nossa humanidade. Mas eu não quero que veja isso também de uma forma pessimista. Não, isso como uma forma de incentivar a viver cada dia melhor que tu puder. Ninguém é perfeito aqui, ninguém vai ser Maria, mas sempre tu ser assim, o melhor que tu puder dar naquele dia. Porque é isso, é um dia. Tudo bem, eu tive câncer, nós tivemos câncer aqui, nós poderíamos ter morrido de câncer, mas a gente pode atravessar uma rua e isso acontecer, né? A gente tem que lembrar da nossa essência humana, aquilo que a gente estava falando, de falar de amor, de falar de sentimentos, a gente precisa disso, lembrar que nós somos humanos, que nós não somos a marca, que nós não somos a aparência, esse corpo aqui é extremamente frágil, né? Que nós somos a essência mesmo, e só nós podemos nos afagar, nos dar o afeto, que é fundamental. E agora as escolas, então, já tem o Cecília Meirelles que já ligou, Shopping Bento que quer, Pinto Bandeira, né, que as meninas estão organizando, e a gente quer que a mostra ande, né? Brasília, né, a Ângela está me lembrando aqui que nos ligaram para que a gente vá em algum espaço, Secretaria Nacional de Mulheres, alguma coisa do gênero, no Instituto Federal de Educação, enfim. A mostra, a ideia é que ela ande, né, que ela sensibilize as pessoas, porque a gente não trabalhou aqui com dicas de como não ter câncer, porque isso quem faz são as entidades que trabalham com isso muito bem, né? Enfim, toda a prevenção. Aqui a gente fala que a gente tem que ame-se, cuide-se, proteja-se, né? Mais nessa linha. E dizer que
cada um que está nos ouvindo pode contribuir, entrar nessa rede do bem. Nós deixamos um espaço aqui no postal, né? Esse espaço é para você contribuir. Então, esses cartões postais, 12 serão vendidos, estão sendo vendidos a R$10, né? E toda a renda a gente vai doar para as mulheres que estão passando pela doença. Nós estamos fazendo a primeira doação, né? As meninas felizes aqui, com a venda do final de semana. A primeira doação para uma mulher que está passando por um câncer de útero, né? E vamos fazer a doação para ela, então, oficialmente, num ato público, né? Enfim, para dar total transparência a tudo isso que a gente está fazendo. Importante dizer que não tem nenhum recurso público, nenhum recurso privado aqui. Tudo, cada um deu o melhor de si para que essa mostra acontecesse. Que esse é o propósito da gente estar aqui hoje, né? De levar um pouco isso para as pessoas em casa, né? Exatamente. Doe-se um pouco, né? Doe-se um pouco, eu não preciso militar numa entidade, as entidades fazem muito bem esse papel, mas se eu quiser pegar um amigo, outro amigo e dizer, não, hoje a gente vai, como tu disse que tu é da causa animal, hoje a gente vai sair pra rua porque a gente vai alimentar os animais, como faz a Sheila aqui, que é... Por isso que ela tá aqui com vários gatos, esses gatos não são do mundo da fantasia, eles existem, ela cuida de vários gatos do centro, esses são os que estão na Fenavinho, então não fique com a desculpa, não tenho tempo de ir para a reunião da entidade, eu posso fazer o bem do meu jeito, então cada um fazer do seu jeito. Mas eu acho que hoje estou reafirmando aquilo que eu falava para vocês, de que realmente a gente tem sim, né, que se expor mais, de falar para as pessoas que gosta, que está feliz, enfim, porque a gente nunca sabe quando elas deixarão de fazer parte, né, de estar ao nosso lado. Ele, parabéns. Obrigada para todos nós. Eu não tinha noção de que isso eram fotos reais, realmente eu achava que isso era montagem quando nós conversamos. Eu estou impressionada com essas fotos, impressionada como tu conseguiste captar realmente a essência dessas histórias dessas pessoas. Fica aqui o nosso convite, fica aqui então o nosso apelo, vamos dizer assim, né, para que as pessoas se enganjem também nessa causa, não só na causa de câncer, mas se doem mais, participem mais, vivam mais, esqueçam um pouco mais as coisas materiais e se apeguem mais o que não é matéria, mas que é o mais importante, né? Gurias, obrigada mesmo. Obrigada. Força. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau. E o nosso Fé de Vitória. Isso aí.